Gálatas capítulo 5, gente. Nós vamos compartilhar uma porção da palavra. Nós estamos hoje encerrando a série Fruto do Espírito. Então, para você que vem acompanhando nos últimos domingos, no mês de setembro, nós falamos sobre isso. Na última ministração dessa série, o pastor Leonardo falou de forma muito profunda sobre benignidade, bondade e longanimidade, paciência. Ele falou sobre esses três aspectos do fruto do Espírito. São 9. E hoje eu vou falar de mais uma categoria, que é a última categoria. Dividimos em 3 categorias. Então, são 9 frutos do Espírito, 9 aspectos do fruto do Espírito, divididos em 3 categorias. Vamos ler o versículo 22 do capítulo 5. Desculpa, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por hora só até aqui. Você já ouviu notícias que te chocaram? Certamente que sim. Me lembro de um episódio que aconteceu no nosso país, Reginaldo, de um empresário muito rico, muito bem sucedido, que, casado, família organizada, vida estruturada, e ele se envolveu com uma garota de programa. Se envolveu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E continuou esse envolvimento e se separou da esposa. E se casou com essa garota de programa. Passado um tempo, uns anos, essa garota, que se tornou esposa desse homem, descobriu que ele estava fazendo a mesma coisa com ela. O mesmo que ele fez com a esposa, ele estava fazendo com ela. Ela o assassinou. Picou o corpo dele todinho e colocou numas malas. Todo o Brasil ficou chocado com essa notícia. Quantos lembram desse episódio no país, dessa tragédia? Por que isso acontece? Obras da carne. Há um tempo, 2 irmãos da igreja, um devia o outro, se encontraram no trânsito. 2 pessoas crentes. E começaram a discutir e saíram na mão. Deu polícia. Por que isso acontece? Obras da carne. Por que pessoas estão presas em vícios, em hábitos, que roubam o tempo, que roubam o equilíbrio, que roubam o foco? Obras da carne. E a palavra está dizendo: mas as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. E aí o apóstolo Paulo faz uma lista das obras da carne. E depois de fazer essa lista, ele adverte: olha, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observe que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, que são esses 9 aspectos. E aí nós dividimos, os teólogos dividem esses 9 aspectos em 3 categorias. Primeiro, a categoria de relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você tem amor, paz e alegria, sim ou não? Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela tem amor, paz e alegria. Ela ama os improváveis de receberem amor. Ela tem alegria mesmo em situações difíceis. Ela tem paz. É a primeira categoria. A segunda categoria, que está dividido o fruto do Espírito,
é a categoria relacional, é em relação ao próximo, ao outro ser humano. E são os aspectos da bondade, benignidade e longanimidade. Veja se não tem a ver com relacionamento. O que é bondade? A bondade é a execução, é o amor em prática. Então a bondade, eu pratico o amor. O que é a benignidade? É a intenção de praticar esse amor. É a intenção de fazer o bem. Enquanto a bondade é a execução do bem, a benignidade é a intenção de fazer o bem. Porque você sabe, tem gente que faz o bem só para postar na rede social. Sim ou não? Faz uma visita, a pessoa está toda torta no hospital, precisando de ajuda. Aí tira uma foto e posta. O que é isso? Fez só para postar. Entregou uma cesta básica, tirou foto lá, só para postar. O que a benignidade faz? A benignidade é a intenção de fazer o bem. Eu não faço para ser visto. Não há problema em ser visto, desde que eu faça com a intenção de fazer o bem. Entende isso? Não há problema em postar. O problema é postar só para mostrar. Agora, o Espírito Santo gera em nós esse fruto. Ele gera em nós a execução do bem, a execução da bondade e a intenção dela. Bondade é a execução do bem, benignidade é a intenção de fazer. Não para aliviar a consciência. Tem gente que faz o bem somente para aliviar a consciência. Isso é só bondade. O que a benignidade faz? A gente não faz o bem para aliviar a consciência. A gente faz o bem porque o outro precisa do nosso bem. A gente não faz para parecer que somos bons. Nós fazemos porque o outro precisa da nossa intervenção. Então, essa categoria relacional, bondade, benignidade e longanimidade, que é a paciência. Quem precisa de paciência aqui? Todos nós. E a terceira categoria que é separada, o fruto do Espírito, é a categoria interior. É quando eu me relaciono comigo mesmo. Então veja, a primeira categoria, eu me relacionando com Deus, paz, amor e alegria. Segunda categoria, eu me relacionando com o próximo, bondade, benignidade e longanimidade. Terceira categoria, quando eu me relaciono comigo mesmo. Porque você sabe que tem gente que ele não está bem com ele mesmo. Já viu alguém assim? A gente se olhar no espelho faz igual cachorro. Pessoas que são mal-humoradas constantemente. Eu não estou falando de alguém que levantou e não acordou. Tem gente que acorda 40 minutos depois, não é verdade? Tem ou não tem? Tudo bem. Mas tem gente que fica o dia inteiro mal-humorado. Até o cachorro sabe quando ele chega, põe um rabinho e sai. Então, essa terceira categoria é se relacionar consigo. O Espírito Santo, ele gera esse fruto em nós. Ele gera esse relacionamento nosso com Deus, essa habilidade para se relacionar com Deus, habilidade para se relacionar com o próximo e habilidade para se relacionar com a nossa própria história. Porque eu sei que você enfrentou momentos difíceis na sua vida, e se não passou ainda, não é praga, não é maldição, mas faz parte da história, da construção da nossa história. Em algum momento você vai enfrentar dificuldades, e você que já enfrentou sabe que não é fácil lidar com as intempéries da vida, não é fácil lidar com as traições da vida, não é fácil lidar com as dores da nossa história. E aí o Espírito Santo gera em nós o fruto para que nós venhamos nos relacionar bem conosco mesmo, consigo. Todo mundo pegando? E a carta aos Gálatas, Paulo vai falar que tudo é a partir do Espírito Santo. Quem já leu a carta aos Gálatas? Levanta a mão para eu ver. Bem alto, bem alto. Que bom. Maioria. Se você não leu ainda, você leia essa semana. E leia com essa lente. Eu quero procurar o que o Espírito Santo faz. E você vai descobrir nessa leitura, e eu sugiro que você leia com um marca-texto, você vai descobrir algumas coisas que nós recebemos o Espírito, em Gálatas 3:2. Você vai descobrir que nós nascemos segundo o Espírito, em Gálatas 4:29, está anotado aqui. Você vai descobrir que nós andamos no Espírito, o Espírito Santo. Você vai descobrir que o Espírito Santo que nós recebemos e nós andamos nele, ele gera frutos em nós. E nós descobrimos também nessa carta que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo produz fruto e que nós também vivemos no Espírito. E por isso que está escrito aqui no versículo 25, eu leio para você.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Então você pode viver no Espírito Santo. Viver no Espírito Santo é esse lugar, Raitan, de culto, que eu acabei de falar ainda há pouco com vocês. Esse lugar que você está trabalhando, mas o seu trabalho é um culto a Deus. O seu relacionamento com o próximo é um culto a Deus. O seu relacionamento com as pessoas do sexo oposto é um culto a Deus. O seu relacionamento com as crianças é um culto a Deus. Seu relacionamento com empregados é um culto a Deus. Seu relacionamento com o teu patrão é um culto a Deus. Seu relacionamento de negócios é um culto a Deus. Seu relacionamento com pessoas estrangeiras é um culto a Deus. É a nossa cultura. E se andar em espírito. Amém? Estou pulando algumas coisas. Então, veja que o fruto do Espírito é o resultado da habitação do Espírito Santo em nós. Você é casa de Deus, você é a habitação do Espírito Santo. Você pode colocar a mão no peito assim, bate assim e fala, sou habitação do Espírito Santo. Diz assim, Espírito Santo, eu te amo. Se você quiser, diz para ele, eu te amo, Espírito Santo. Agora me ajuda, diga para alguém aí perto de você, dá um soquinho quem está do lado, diz, você é a habitação do Espírito Santo. Então fruto é resultado dessa habitação do Espírito Santo na sua vida. Enquanto a obra da carne é resultado de uma carnalidade, é resultado do superego dentro de nós, do ego, fazendo o que desejamos, o que queremos em todo momento. O fruto do Espírito Santo é o resultado da habitação do Espírito Santo na nossa vida. E essa habitação produz hábitos. Por exemplo, quem aqui mora perto de um vizinho que ouve música alto? Levanta a mão. Gente, meu Deus. Continua com a mão. Olha quanta gente, você não está sozinho, hein? Isso é prova. Morar perto da igreja. Alguém mora perto de uma igreja? Que isso? Muita gente. É sério. Levanta a mão para eu ver aqui. Quanta gente mora perto de igreja? Eu não vou dizer que é prova, não. Pede para baixar o som. A gente está baixando. Você viu que a gente abaixou. Quem aqui mora perto de um vizinho que grita? Olha aí. Que isso? Perceba. A habitação cria um ambiente que se torna um hábito. Pegou isso aí? Você já identificou que mora do lado de alguém que grita? Já criou um hábito. Então qual o resultado? Qual o fruto daquela casa? Gritaria. Qual o fruto daquela casa? Som alto, pagode. Qual o fruto daquela casa? Entende? Você está entendendo? E assim é o Espírito Santo, ele habitando dentro de você, ele cria um hábito. E você passa a ter hábitos do Espírito Santo na sua vida. O nome disso é fruto do Espírito. É por isso que as pessoas não entendem porque você mudou tanto. E você também às vezes entra em parafuso. Porque, nossa, em outra época eu ia chamar para uma DR. Agora eu até entendi. Estou ficando bobo ou estou ficando paciente demais? O que é isso? É o hábito do Espírito Santo. Em outra época você já estava enrolado com alguém. Jovem, solteiro, qualquer pessoa, qualquer ser humano aqui dentro já estava enrolado. Agora você diz, espera aí, não quero isso para a minha vida. Eu tenho autoridade sobre isso. O que é isso? Hábito do Espírito Santo. Tem gente nova morando aí dentro. Você está entendendo como muda? Só para você entender mais, assim, com mais clareza. Quem já teve um vizinho que tinha música alta, ouvia alto e se mudou? Levanta a mão bem alta. Então a irmã falou aqui que orou. Se mudou, você não percebeu? Não mudou o hábito. Não mudou o ambiente. O diabo tinha acesso na tua vida. Um belo dia ele tentou entrar, não conseguiu mais. Porta trancada. Anjo na porta. Falou, mas era a minha casa, era meu acesso. Não é mais. Tem morador novo. Tem hábito novo, tem ambiente novo, tem resultado novo, tem fruto de Deus na sua vida. Você entende o que é o fruto do Espírito? O que a presença do Espírito Santo faz na nossa vida?
Aleluia. Então Paulo está falando para nós. E aí você vai ver em Atos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, Ramon. E ao chegar em Éfeso, ele pergunta para os irmãos assim, Leandro, Pereira e Marissa. Ele pergunta para os irmãos assim: vocês já receberam o Espírito Santo? O que Paulo viu naqueles irmãos? Que ele fez com que ele fizesse essa pergunta. O que ele viu? Que comportamento, que hábito ele viu naquela comunidade? Para ele falar: vocês já receberam o Espírito Santo? Porque quando se recebe, quando se tem o fruto do Espírito, se torna perceptível. O fruto está ali, na árvore. Sim ou não? E eu fiquei pensando, se o apóstolo Paulo chegasse na Nasci para Deus, no ministério de louvor, no meio dos pastores, no meio da igreja, será que ele perguntaria isso que perguntou em Éfeso? E sabe o que os irmãos falaram para ele? Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Aí ele falou do Espírito Santo. Ele pregou o Evangelho. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Então guarde essa verdade. O Espírito Santo mora, habita em você. E ele produz hábitos na sua vida. Você tem hábitos do Espírito Santo. Eu quero te encorajar a ser ousado. Levanta a sua mão e diga assim: eu tenho hábitos do Espírito Santo na minha vida. Olha para alguém e diga: eu tenho hábitos do Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, e tem, você tem hábitos dele. Aleluia. Então, nós vamos falar desses 3 aspectos hoje, rapidamente por conta do nosso horário. Nós vamos falar desses 3 aspectos hoje, que é o relacionamento comigo mesmo, o fruto do Espírito que vem, para que eu tenha um bom relacionamento comigo, com a minha interioridade. Porque se você não se relaciona bem com você, com quem que você vai se relacionar bem? Mas pastor, existe isso? Ih, como existe. Existem pessoas inseguras. E porque são inseguras, não confiam em ninguém. Existem pessoas feridas, traumatizadas, porque confiaram em alguém e se decepcionaram e passaram a não confiar mais em ninguém. E por isso vivem uma vida de insegurança. Essa noite você vai descobrir que o Espírito Santo começou uma obra de restauração na sua vida. E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. E entramos no 7º aspecto, fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Essa expressão fidelidade vem do grego pistis, que é a expressão para fé, que é também a expressão para confiança. Diga comigo, confiança. Essa expressão pistis, nesse contexto, ela se traduz em não exatamente na fé que opera milagres, nem na fé para salvação, mas em uma confiança em Deus, uma confiança que torna nosso relacionamento com Deus inabalável. Então o Espírito Santo produz dentro de você, Cristiano Patrício, dentro de mim, Ney Messias, o Espírito Santo produz essa confiança inabalável. E uma pessoa confiante, ela está de bem consigo mesma e com a vida. Não é assim? Pessoas confiantes, elas têm energia própria. Uma pessoa confiante não precisa de tapa nas costas. Uma pessoa confiante não precisa de elogio para seguir a vida. O elogio não infla ela e nem a crítica destrói ela. Ela é confiante. Ela tem confiança em Deus. Essa confiança, esse pistis, que é o fruto do Espírito, confiança em Deus. Por isso que nós cristãos dizemos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É por isso que nós cristãos dizemos, como está no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É por isso que nós cristãos citamos constantemente o Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você consegue entender que o Espírito Santo gera em você essa confiança?
O que é confiança? Confiança é insegurança sob controle. Satanás tentou fazer de você uma pessoa insegura. Veja, uma pessoa insegura, ela tem relacionamentos tóxicos. Uma pessoa insegura acaba se juntando com pessoas que não são ideais para ela, por causa da insegurança. Ela está sempre querendo ser aceita. Então, para ser aceito, faz qualquer coisa, se relaciona. É escolhido, nunca escolhe. Mas uma pessoa confiante, ele diz: não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é de Deus para mim. Você percebe como o Espírito Santo está te moldando, fazendo de você uma pessoa diferenciada. Aleluia. Diz para alguém sorrindo, mesmo com a máscara, ele sabe que você sorria com os olhos. Diga: eu sou alguém diferenciado. Diz assim: o Espírito Santo habita em mim. Não é soberba não, gente. É saber quem somos. Isso tem a ver com a nossa identidade. Aleluia. Quem entende isso? Fala assim: isso tem a ver com a minha identidade. Insegurança sob controle. O segundo aspecto do fruto do Espírito na categoria de relacionamento comigo mesmo está aqui no texto. Fidelidade é o primeiro. O segundo aspecto é mansidão. Diga comigo: mansidão. Pode falar mais manso agora? Fala sorrindo. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão vem do grego. Eu fui olhar lá no grego. O que é o grego? Mansidão, para essa palavra. É a expressão prautes, que significa misericórdia para com os fracos. O que é mansidão? Mansidão é quando eu tenho a oportunidade de ser forte, de ferir alguém e não firo. Quando eu tenho força para ferir alguém, quando eu tenho motivos para ferir alguém, tendo a força para ferir alguém e não firo, para não machucar a pessoa. Isso é mansidão. É diferente de não ferir porque o outro é maior. É diferente de não ferir porque o outro tem mais poder, porque o outro tem mais network, porque o outro tem mais relacionamento. Não se trata disso. Se trata de colocar a força sob o domínio do Espírito. Enquanto que a confiança, a fidelidade, eu não falei aqui, mas a confiança gera identidade em nós, que deixa nós como pessoas fiéis, por causa da identidade que temos. Enquanto a fidelidade é a insegurança sob controle, a mansidão é a força sob controle. É quando você tem oportunidade, de repente, de ofender alguém, você diz: não vou fazer isso porque vai ferir ela. Eu não vou falar isso para minha esposa porque vai ofendê-la. Eu não vou falar isso para o meu marido porque vai ofendê-lo. Eu não vou falar isso para o meu pai, para minha mãe, porque vai ofendê-lo. Vai ferir. Você entende o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Quanta coisa boa de Deus tem para nós. Querido, mergulha no Espírito Santo. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Não é só a eternidade, é uma vida de equilíbrio aqui na terra. Você entende isso? O Espírito Santo está gerando em nós isso, mansidão. Não se trata de uma pessoa passiva, de uma pessoa tímida, que sorri para todo mundo. Não, mansidão não se trata disso. Mansidão se trata quando temos domínio da força que temos. É quando você pode fazer e não faz. Você coloca a tua força sob o domínio do Espírito e diz: eu sou nova criatura. Vou proteger, não vou ferir. Eu não nasci para humilhar ninguém, eu nasci para honrar as pessoas. Eu nasci para servir as pessoas. Eu nasci para deixar o mundo melhor. Eu nasci para Deus. Eu nasci para me relacionar com meu Pai. Eu sou filho dele. É isso que o Espírito Santo gera em nós, essa identidade. Aleluia. Você entende? Essa identidade, somos filhos. E se somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Então diga comigo: mansidão não é passividade. Mansidão não é timidez. Mansidão é força sob domínio.
Aleluia. Outro dia eu vi um jovem, estava dizendo sim, muito barato. Ele queria dizer não, dizia meio um sim, entendeu? Você já passou por isso? Sabe quando você chega num vendedor numa loja, eles são peritos e amém pelos vendedores, né? Ele chega numa loja, você não quer bem aquele sapato, mas o vendedor está ali te empurrando. Não, mas ficou bom em você. Aí você, eu vou levar outra hora. Aí, não, mas eu parcelo para você. Quem já passou por isso? Normal do vendedor fazer isso. O que é anormal? É a gente comprar sem querer. Quem já comprou sem querer? Não precisa levantar a mão, não. Mas aí eu vi um jovem fazer isso. Não era bem o que ele queria. E aí eu dei um start. Falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Você está dando sim muito barato. Pode dizer não. É só saber dizer, mas diga não. Não, você vai dizer sim para determinadas coisas que vão mudar a tua vida de curso. E você vai chorar por isso lá na frente. Você entende isso? Então mansidão não é dizer sim para tudo e para todos. Não é ser passivo, não é ser tímido. Mansidão é quando você sabe, eu sei o que eu posso fazer. Não vou fazer para não ferir ninguém. Não vou fazer porque estou debaixo da custódia do Espírito Santo. Não significa também que você vai ser tripudiado por alguém aí fora sem buscar seus direitos. Você está entendendo? Todo mundo está entendendo isso. Mansidão é força sobre domínio. Terceiro aspecto do fruto do Espírito, e eu já vou terminar aqui, é o domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Gente, de verdade, nós poderíamos falar de cada aspecto do fruto uma vez a cada domingo, porque tem assunto. O domínio próprio é algo muito importante. Se a fidelidade é a insegurança sob domínio, você percebe isso? Fidelidade, confiança é insegurança sob domínio. A gente tem essa consciência que somos filhos de Deus. E o texto vai dizer, se mansidão é força sob domínio, domínio próprio é desejo sob domínio do Espírito Santo. E a palavra está dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Vem da expressão erikateia, que é domínio de si. Aleluia. Você está entendendo? E é difícil dominar a si mesmo, sim ou não? Fala sério. A gente quer dominar a esposa, quer dominar o esposo, quer dominar o filho, quer dominar, mas dominar a gente não presta atenção. Sim ou não, gente? Você já fez jejum? Quem já fez jejum aqui? Acho que a maioria absoluta. Quem já fez? Levanta a mão. Não é um domínio próprio, sim ou não? E tinha uma brincadeira que quando eu cresci ouvindo isso, gente. Festa de crente, né? O meu casamento, passaram com a bandeja, assim, passava a bandeja dos canapés, dos salgadinhos. A garotada tinha muito garoto. Naquela época os pais tinham muitos filhos, né? Eu sou de uma família de 11 filhos, 11 irmãos. E aí a turma avançava assim. Aí o pessoal brincava lá na igreja, falava assim, crente não fuma nem bebe, mas come pra caramba. Lembra disso? E o crente tinha fama de glutão. Está entendendo? Domínio próprio. Tem gente que come pra caramba, ele não peca numa coisa, não tem domínio de si, não tem domínio da língua. Enfim, tantas coisas nós precisamos entender. Aí até um teólogo, no seminário, os professores brincavam com isso. E quando entramos na vida cristã, um professor, eu me lembro que ele disse o seguinte, a questão não é domínio próprio, é que tem gente que tem demônio próprio. Entende o negócio como é feio, demônio próprio? Então perceba que o Espírito Santo é o Espírito Santo quem te dá sabedoria para se dominar, quem te dá força para exercer autodomínio. Aleluia. E você começa nas mínimas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Pense, aquilo que te domina não tem mais poder para te dominar. O Espírito Santo está gerando em você essa capacitação, esse resultado, esse hábito de Deus. Deus não quer que você seja dominado por ninguém, nem por nada. Deus quer que você exerça o domínio
próprio. Domínio do que vou falar. Sim ou não, gente? Quem já teve vontade de xingar um palavrão? Não precisa levantar a mão. Também já tive. Mas não falo. O que é? Pastor, o senhor já teve? Ai, que escândalo, Jesus. Eu não falo. O que é isso? Domínio. Mas é meu? Não, o Espírito Santo gerou isso. Maus pensamentos, sejam eles de ordem imoral ou de ordem psicológica, que são pensamentos tóxicos. Você não é obrigado a pensar no que você está pensando. Gerencie seus pensamentos. Há fruto do Espírito na tua vida. Domínio próprio. Domínio das palavras. Domínio do estômago. Domínio dos pensamentos. Domínio das vontades. Domínio do dinheiro. É tão sério o domínio próprio, gente, que, deixa eu falar uma coisa, tem que parar aqui. Sabe o que acontece? Tem pessoas aqui sentadas no nosso meio que elas não alavancaram profissionalmente por uma coisa chamada falta de constância. Não consegue terminar o que começa. O que é isso? Falta de domínio próprio. Outro dia eu falava com uma pessoa, com um irmão, ele falou, não, isso aqui é muito difícil, não dá para fazer não. Eu falei, irmão, mas é fácil, eu faço. Se eu faço, você consegue. Ele, não dá para aprender isso não. Eu falei, irmão, quase que eu citei o Salmo 32, não seja como o jumento ou como a mula, que não ouve ninguém, que precisa de freio. Eu falei, isso aqui faz. Tem gente que não está saindo do lugar por falta do domínio próprio. O Espírito Santo está aí dentro, gerando isso na sua vida. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso. Pode agradecer a Deus por isso. Esse negócio eu não me controlo com isso. Isso passou na tua história. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você agora é filho de Deus, filha de Deus. Você pode controlar impulsos da sua carne. Amém, querido. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento e colocar situações em domínio. Deus não nos chamou para dominar sobre pessoas. Deus nos chamou, Cláudio, para dominar sobre circunstâncias. Deus nos chamou para exercer domínio sobre situações. Nessa noite o Espírito Santo te capacita. Ele só está te revelando, te mostrando que você tem, está aí dentro. Você pode. Pastor, mas os meus sentimentos estão terrivelmente abalados. Você pode colocar diante do Espírito Santo. Pastor, o senhor não sabe o dilema que vivo hoje. Você pode, o Espírito Santo habita em você. Pastor, não sei se eu vou dar conta de suportar isso. Você pode, o Espírito de Deus habita dentro de você. Ele está gerando hábitos de Deus, vida de Deus na sua vida, graça de Deus na sua vida, força de Deus na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, paz. Vai recebendo aí alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo está gerando dentro de você essa mensagem. Querido, a palavra de Deus está liberada. Tem gente que vai sair daqui hoje com graça, com sabedoria, com competência, com fruto para se tornar alguém fiel, para se tornar alguém alegre, alguém cheio de paz, alguém seguro. Você que ouviu palavras negativas de pessoas da sua família o tempo inteiro batendo como um martelo, e hoje você perdeu a segurança. O Espírito Santo te diz: eu te dou segurança, confiança. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Nós vamos encerrar a reunião, mas o culto continua. O culto é tua cultura.
Isso não é uma lista de diagnóstico, para você olhar um diagnóstico e falar: eu sou carnal, eu sou espiritual. Não, é simplesmente para você saber que o Espírito Santo está produzindo na tua vida fruto de Deus, hábitos de Deus. Vamos orar nesse momento. Coloque-se diante do Senhor em oração. Conta tudo para Ele. Conta aquele hábito que você diz assim: Senhor, isso aqui não é teu, isso aqui não é teu, eu não quero mais. Senhor, eu quero me relacionar com Teu Espírito. Espírito Santo, eu quero começar um relacionamento mais íntimo contigo.